Bom dia, meus amados. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém? Muito bem, queridos. Estudo de hoje. O Deus que se tornou um conosco. Deus que se tornou um conosco. Amém, né? Amém por isso. Amém por Deus. Está aqui conosco, se tornar um de nós, para viver eternamente conosco, como a Bíblia fala. Quero agradecer especialmente o estudo online de ontem, né? Ao pastor Zailton, irmão João, ao Ney, a Maria, mãe do Ney, né? Tudo participaram do estudo, pessoal lá da Bahia, né? Amém, né? Que Deus abençoe, né? Pessoal do interior daqui da capital de São Paulo, do Brasil, onde eu estou, para os outros países aí. Foi um estudo maravilhoso e que Deus abençoe todos vocês onde vocês estiverem, tá bom? Todos os dias, tá bom? É o que eu desejo para vocês e que Deus tenha gratidão muito grande na vida de vocês, porque vocês se dedicam, né? Às vezes chega do trabalho cansado, né? Abre o celular, abre ali o computador para estudar online e compreender um pouco da palavra de Deus. E ontem nós falamos sobre esse estudo que nós vamos ler daqui a pouco. Nós falamos sobre isso aqui, que interpreta aqui o Deus que se tornou um conosco. Nós falamos dessa parte desse estudo aqui também, ontem, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela graça e pela misericórdia, tá bom? Para vocês que estão nos outros países aí, como França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Portugal, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês também que participa do estudo. Dê um joinha, dê um like, compartilhe, que é para a palavra de Deus expandir. Porque se o YouTube não reconhecer que está muita gente compartilhando, então a palavra de Deus só fica entre nós mesmos, meu irmão. De que vantagem nós vamos ter isso, né? Hein, queridos? O que Deus fala para nós? Não é para nós multiplicar, crescer a palavra de Deus? Então dá um joinha aí e também compartilhe. Mostre para as pessoas, para os seus amigos, tá? Passa o vídeo para eles, para que eles compartilhem, tá? Que é para a palavra de Deus expandindo, crescer. Estamos nos últimos dias, meus queridos irmãos. Nos últimos dias. Nós estamos agora chegando na reta final. Tá? Se você não percebeu ainda, é bom acordar, é bom abrir os olhos, tá? Acordar do sono, tá bom? Vamos lá. Orar e agradecer nosso Pai Celestial. Bendito Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor tem concebido a mim e meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo estudo de ontem online, falando das tuas santas palavras. Abençoa cada um dos membros que estiveram ali, traga a paz para eles e a tranquilidade para que eles desenvolvam sua mente, seu coração, compreendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor está vivo e vai voltar e vir nos buscar. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia que o Senhor dá para cada um de nós. Traga a paz e a tranquilidade nesse estudo, que o Espírito Santo nos envolva, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para compreender as tuas santas leis e as tuas santas verdades. Nós te agradecemos pelo teu Filho amado, Jesus. Amém. Muito bem, amados. O Deus que se tornou um conosco. O maior mistério que nós encontramos na Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, é sobre a encarnação. A encarnação é algo que você crê, e eu creio também, mas nós não entendemos. Nós não temos compreensão como que é a encarnação. Porque a encarnação significa que Deus se tornou homem. Você entende isso? Eu não consigo entender, queridos. Deus se tornou homem, tá? Deus deixou
de usar a sua forma divina, não abandonou a natureza divina, com certeza ele não abandonou, e ele assumiu a forma humana e viveu entre nós como homem. E não só por 33 anos. Eu já falei isso em outros estudos, tá? É para toda a eternidade. Deus falou que vai ficar com nós toda a eternidade, Jesus. Que bênção, né? Que maravilha, né, queridos? A encarnação, meu irmão, é um mistério da graça divina, viu? Não cabe a nós entender muito isso aí, tá? Agora, você consegue compreender isso? Você consegue? Você aí que está na sua casa, que está nos países de fora, você consegue compreender isso? Eu não consigo, queridos. Sinceramente, eu não consigo. Tá? Compreender. Mas eu creio. Eu louvo a Deus pela encarnação do seu filho. Eu creio nisso. Eu louvo a Deus por isso. Porque você já pensou se Jesus não tivesse vindo? Como que seria nós, meu irmão? Nós era tudo demônios. Né? Então Jesus não ia abandonar seus filhos. Deus não abandonaria seus filhos. Deus cria plano de salvação após o pecado. E um desses, meu filho e minha filha que está na sua casa aí, no seu trabalho, indo para o seu trabalho, um desses foi amargo para Deus. Foi amargo para o Pai. Entregar seu próprio filho para ser sacrificado por nós. A salvação só vem através do sangue. E Jesus teve que fazer isso. Tá? O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implantar o plano para, por meio de um povo que deveria representar a sua natureza e seu propósito para o mundo. Tudo o que Deus fez estava de acordo com sua estratégia missionária por meio do profeta Isaías. Deus disse: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer e eu digo: o meu conselho há de permanecer em pé, farei toda a minha vontade, e assim que Deus disse para o profeta Isaías. Você pode ler lá o Isaías 46, versículo 9 a 10. Vai estar escrito isso aí. Tá bom? Contudo, no Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade assume uma nova dimensão, meu irmão. Aquilo que foi uma promessa no Éden, de Gênesis 3, capítulo 15, que nós já lemos, o que foi uma promessa lá, né, agora se tornou uma realidade por meio da encarnação de Jesus Cristo. Tá? Por meio da encarnação de Jesus Cristo. Meu amado irmão e minha amada irmã, onde você estiver. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1, versículo 18 à frente. Está escrito assim. Vamos ler bem rápido aqui, tá? O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabido, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ela não tinha relações com ele. E Jesus, apareceu através do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque nela foi gerado e é do Espírito Santo. Então o anjo apareceu para ele e falou: não temas, vai e recebe ela como a tua mulher, porque o que ela está lá é gerado pelo Espírito Santo. Veja por onde ele foi gerado, pelo Espírito Santo.
Era dará à luz, o anjo continua falando para ele, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta o quê? Isaías. Tá? Isaías falando, eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Tá? E aí fala, despertando José do sono, fez-lhe ordenar e ordenará o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Tudo que o anjo falou para ele, ele foi lá e fez. Chamou Maria e falou, vamos casar, e ela já sabia também. Mas olha o versículo 25. Muitas pessoas têm dúvida se José tinha relações com Maria assim que ela apareceu de barriga. Não, só após Jesus nascer, tá? Então, contudo, não a conheceu. Não a conheceu, não teve relações com ela. Tá? Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. A Bíblia é bem clara, né, queridos? Né? A Bíblia é bem clara. Muito bem clara sobre isso daí. Veja aqui que confirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Filho de Deus se tornou filho do homem. Encarnou, tornou membro da família humana. Veja o que aconteceu. Veja que José não teve relação com Maria até que nascesse Jesus Cristo. Depois José e Maria tiveram uma vida normal, meu irmão, de marido e mulher. Meus queridos irmãos, abra aí também no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Tá? Aqui fala do verbo se fez carne e se habitou no meio de nós. A partir do versículo 14, fala assim, ó. Livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui fala que se o verbo se fez carne, habitou entre nós, e Deus, né, Filho, é Deus Filho que habitou no meio de nós, porque no capítulo 1, versículo 1, fala que o verbo estava com Deus e era Deus. No princípio no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Capítulo 1 aí, versículo 1 de João. Estava com Deus, né? Irmão, Jesus era santo, nasceu sem pecado. Por isso, Lucas 1, 35, diz, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E é por isso que ele é o unigênito de Deus. O único dessa espécie. Não tem outro. Tá entendendo? Não existe outro. É o único dessa espécie, é Jesus, queridos. Tá? Veja aí no verso 15 que João fala que Jesus já existia. Tá? Vamos ver aqui. Capítulo de João, 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de que eu disse e que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João fala que ele já existia antes de mim. Tá? Antes da eternidade. Jesus já existia na eternidade, aliás, desculpa. Jesus já existia na eternidade, antes de todo mundo nascer. Antes de Adão, antes de Eva. Jesus já existia. Tá? Agora, Jesus não existia na forma humana. Tá? Em forma humana. Ele nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, ressuscitou, né? Na forma humana. Tá? Como Deus, não, meu irmão. Por quê? Deus não morre, meu irmão. Tá? Deus não morre. Ele ressuscitou porque Deus não morre.
Então, Jesus nasceu na forma humana, do ventre de Maria, com o poder do Espírito Santo. Isso tudo em forma humana. Antes, não. Por que antes não? Porque antes ele sempre foi divino e sempre já existia antes da fundação do mundo. Então, um Deus não morre, mesmo querendo morrer. Você está entendendo? A natureza divina de Jesus não morreu também. Após ele nascer da Virgem Maria, a natureza divina dele continuou. Tá? Queridos, Jesus aceitou a forma humana para impossibilitar a nossa salvação, para possibilitar a nossa salvação, tá? Para dar a nossa salvação, tá? Alguém tinha que morrer. Essa que é a verdade pelos pecados, pelos pecadores. E Deus Pai, com muita dor no coração, com certeza, né, viu seu filho fazendo isso. Por você, por mim. Tá? Nem que queresse morrer, porque Deus não é imortal. Então ele assumiu a natureza humana. Assim ele nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e ele é 100% Deus e 100% homem. Você entende, queridos? Meus irmãos, nem que ele quisesse morrer, porque Deus não é imortal. Então, ele assumiu a natureza humana. Para poder morrer, Jesus teve que assumir a natureza humana. Largar sua divindade lá em cima e vir aqui se tornar um de nós. Sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, para poder, meu irmão, morrer por nós. Assumir a natureza humana. E se tornar um pecador lá na cruz, na hora na cruz. Jesus nunca deixou de ser santo. Mas ele teve que se fazer um de nós, queridos. Você vê que amor maravilhoso Deus tem para conosco, meus irmãos. Tá? Ele é 100% Deus e 100% homem. Por toda a eternidade, sabia? Ele conservará a natureza humana e também a natureza divina. Aleluia! Por toda a eternidade. Jesus fala que vai viver na Nova Jerusalém como humano. Para sempre. Junto conosco. Com a sua mãozinha furada, os seus pezinhos, para nós saber que ele é o nosso Deus. Meu irmão, você vai confiar em quem? Se você tem um Deus na sua frente, um comandante de só amor, pura bondade, que ainda morreu por você e ainda prova para você na sua mão que ele foi crucificado por você. O que você quer mais? Fala para mim, o que você quer mais? Você quer viver aqui nessa terra ainda assim, do jeito que ela está? Com os hospitais cheios de pessoas morrendo? Talvez tenha até um ente querido seu lá, um amigo. Assassinatos, estupros, roubos. Você não tem mais tranquilidade nem dentro da sua casa? É assim que você quer viver? Poluições, doenças, pandemias, cânceres e por aí afora? Você quer ser comandado por diversos homens, que nem é no nosso país? Cada um ali tem uma lei? É assim? Não, eu quero só um. O nome dele é Jesus Cristo. E só tem uma lei que eu devo seguir. É a lei do meu Senhor. Isso basta para mim, queridos. Eu trocaria tudo nessa vida aqui para viver na nova terra e no novo céu. Em paz, em tranquilidade. Eu estava vendo uma reportagem de um boxeador que foi até hoje, de todos os tempos, o esportista que mais ganhou dinheiro na face da terra. 30 milhões por luta. Mike Tyson. Eu estava vendo uma reportagem dele, de Mike Tyson. Ele falou assim, que a ganância, o dinheiro, a soberba,
leva as pessoas a fazer loucuras, que foi o caso dele, foi que se arrepende muito. Tá? E uma dessas é bater na cara do outro para poder ganhar dinheiro, né? Para ficar milionário. E ele falou assim, presta bem atenção o que Mike Tyson falou. Ele falou assim, os maiores dias de tranquilidade, de paz que eu tive no meu espírito, na minha alma, foi os 3 anos que eu passei dentro da cadeia. Uau! Ele falou assim, ali eu caí em si, refleti e vi que tudo isso aqui é passageiro, que nada disso adianta sem Deus no coração, sem a sua paz. Olha que Mike Tyson falou, o pugilista Mike Tyson. Um homem que tinha cerca de 100 bilhões de dólares. A natureza humana é também a natureza divina de Deus. Ele conservou isso. O verso 16 aqui de João fala assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça, sobre a graça. O verso 17 fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ó, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por onde? Né? A graça veio por onde? Por meio de Jesus Cristo. A verdade por meio de Jesus Cristo. Né? Ninguém jamais viu a Deus, ele fala, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Quem que revelou o Pai? Jesus. Jesus veio aqui com a missão de revelar o caráter do Pai, o amor do Pai, a bondade do Pai, tá? Que o Pai não é nada disso que Satanás pintou, que é um Deus vingativo, que é um Deus que mata, que é um Deus que faz isso. Deus é justo, meu irmão. É outra coisa, tá? É outra coisa. Deus é justo. Pecado é pecado, tá? E graça é graça. E acabou. Tá bom? Mostra aqui que Jesus veio à Terra para revelar quem é o Pai, mostrar a natureza do Pai, tá? Que é cheio de amor, cheio de caridade e de bondade e de graça. Não do jeito que Satanás inventou de Deus, como se Deus fosse ruim, arbitrário e vingativo. Jesus veio revelar ao mundo o amor de Deus para com a humanidade, a misericórdia, a bondade, a paciência de Deus para com seus filhos. Deus, meu irmão, é só amor. E entregou tudo isso a seu filho. Assim, ele vai estar com nós para sempre, seu filho. Deus Filho, vai estar conosco para todos sempre. Que maravilha, aleluia, meus irmãos. Que maravilha, aleluia. Deus estará comigo, com você, para toda eternidade, para todo sempre. Olha bem para mim, olha aqui nos meus olhos. Não tem mais vereador, não tem mais deputado estadual, federal, não tem senadores, não tem capas pretas. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não tem Senado. Você está entendendo? Não tem prefeito, nem governador, muito menos governador. E não tem presidente. Existe um Deus de amor te esperando. Está te esperando. Ele falou, eis que eu bato a tua porta e se você abrir e deixar eu entrar, eu cearei contigo e tu comigo. Qual é o teu problema aí, meu querido irmão? Hein, minha querida irmã? Você não está compreendendo ainda a palavra de Deus? Porque aqui nós falamos que está na Bíblia. Ó, Deus na garganta, queridos. Você está entendendo? Vem para Jesus. Ele está te esperando. Ele vai viver conosco. Ele vai estar com você e comigo.
o Deus que se tornou um conosco. Deus que se tornou um conosco vai estar no meio de nós. E você vai regozijar, e vai se alegrar, e vai dizer, bendito é o Senhor, que nos amou tanto e está conosco. Deus não volta lá para o céu, na nova terra. Ele decidiu, ele que decidiu. E vou viver com vocês aqui na Nova Jerusalém. Ah, que maravilha, queridos. Não vejo a hora. Amém? As 12 portas têm 12 nomes dos seus apóstolos. Você vai conhecer lá João, Pedro, Tiago, Paulo. São os reis da terra que vai comandar 12 tribos. Nós estamos divididos em 12 tribos na terra, na nova Jerusalém, na nova terra, novo céu que Deus prometeu. Vem para Jesus. Isso aqui é passageiro, queridos. Isso aqui vai passar. Tá? E tomara que passe logo, tomara que Jesus volte logo. Amém? Fique com a graça do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir, e Deus sempre está permitindo que a palavra dele cresça. Compartilhe, dê um like e vamos à frente, porque Jesus está chegando, tá bom? Um beijo no coração para todos vocês, onde vocês estiverem, e quem vai trabalhar um bom trabalho, e que Deus leve e que Deus traga de volta para sua família, tá? Compartilhe, ore sempre, sem cessar, tá? Pelo menos 3 vezes por dia, queridos, que nem Daniel fazia. De manhã, na hora do seu almoço e na hora que vai dormir, agradecendo a Ele. Porque é Deus que fecha seus olhos e abre as suas pálpebras de manhã. Viu? Para você enxergar teu cônjuge do teu lado, teus filhinhos, tua família que Deus te deu, teus amigos, o teu próprio dinheiro que tu trabalhou com tanto esforço, tá? Devolva teus dízimos, tuas ofertas, não se preocupe com o que vão fazer, faça o que Deus mandou e tá tudo certo, queridos, com Deus. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã.